O namorado da minha colega de quarto tem morado aqui de 5 a 6 noites por semana há meses, usando todos os meus itens pessoais sem pedir. Eu moro em um apartamento de 2 quartos com minha colega de quarto. Moramos juntas há pouco mais de um ano e na maior parte do tempo, as coisas correram bem. Dividimos o aluguel e as contas igualmente somos amigáveis, embora não muito próximas. Respeitamos o espaço uma da outra e tem sido bom até recentemente. Há cerca de 6 meses, ela começou a namorar esse cara mais velho que a gente. No início, ele aparecia 1 ou 2 vezes por semana, mas agora ele está aqui constantemente. Literalmente dorme aqui de 5 a 6 noites por semana, às vezes semanas inteiras seguidas. Ele não está no contrato de aluguel, não paga aluguel, não contribui com as compras, não ajuda em absolutamente nada. Eu nunca disse muito porque entendo, é o namorado dela, e eu não queria começar um drama, mas o que tem me incomodado ultimamente é a questão do chuveiro. Ele toma banho o tempo todo, tipo no mínimo 2 vezes por dia, às vezes mais e toda vez ele usa as minhas coisas, meu shampoo, condicionador, sabonete facial, lâmina de barbear, desodorante. Sim, eu percebi. Eu nem disse nada nas primeiras vezes porque pensei que talvez ela tivesse deixado ele pegar emprestado alguma vez, mas isso se tornou contínuo. Agora, eu mudei todas as minhas coisas para o meu quarto e as levo de um lado para o outro, como se estivesse em um acampamento. Eu mencionei isso para minha colega de quarto há um tempo e ela apenas disse que ele provavelmente não percebeu e não fez nada a respeito. Na semana passada, eu finalmente disse algo mais direto e falei que não estava confortável com ele tomando banho aqui constantemente, especialmente porque ele não mora aqui, não contribui com nada e usa minhas coisas. Eu disse a ela que me sentiria diferente se ele pelo menos comprasse suas próprias coisas ou ajudasse de alguma forma. Ela ficou super irritada e disse que ele não tem dinheiro no momento, então não é como se ele pudesse comprar suas próprias coisas e que eu estava sendo fria e controladora. Ela me disse que eu estava exagerando e que era apenas higiene. Eu perdi a paciência e disse que não é sobre higiene, é sobre limites e respeito. Sinceramente, eu nem me importaria de comprar alguns itens básicos para ele se ela apenas tivesse pedido, mas ela não pediu, e nem ele. Eles simplesmente presumiram que eu ficaria bem com isso e honestamente, eu nem gosto muito dele. Ele não é uma pessoa horrível, apenas meio aproveitador e totalmente sem noção. Então, talvez eu esteja sendo dura porque já o acho irritante. Agora, minha colega de quarto mal fala comigo e disse a um de nossos amigos em comum que estou sendo estranhamente territorial e passivo-agressiva por causa de um cara tomando um banho rápido. Eu não sei. Parte de mim se sente mal porque ele está sem dinheiro e talvez eu esteja sendo muito dura, mas também sinto que estou sendo passada para trás na minha própria casa. Eu só preciso de um conselho imparcial. Atualização. Então, acabei tendo outra conversa com minha colega de quarto depois que ela chegou em casa, principalmente porque eu não conseguia continuar andando por aí como se tudo estivesse bem quando na verdade não está e os comentários que li no meu post anterior me ajudaram a chegar a essa conclusão. Eu disse a ela, o mais calmamente que pude, que essa situação está realmente me afetando. Eu entendo que ela está apaixonada, mas eu não sou apenas uma personagem secundária na vida dela que tem que lidar com o namorado constantemente em nossa casa. Eu disse a ela abertamente que já faz meses que ele basicamente mora aqui comendo, tomando banho, relaxando, dormindo de 5 a 6 noites por semana, e isso está passando dos limites. Ela apenas piscou para mim e disse que eu estava sendo cruel, literalmente usou essas palavras exatas, dizendo que eu não tinha compaixão pelo relacionamento dela, ou por ele, ou pelo fato de que ele mal tinha dinheiro e precisava de um lugar para ficar na maioria dos dias, e precisava de comida, etc. Ela me acusou de ser dramática e de me importar mais com shampoo do que com uma pessoa que significa um mundo para ela e aí eu explode. Eu disse a ela que não se trata de shampoo, mas sim do fato de que o namorado dela, que não paga aluguel, não contribui com as contas e nem está no contrato de aluguel. Tem usado todas as minhas coisas pessoais há meses sem pedir, literalmente nunca pediu nenhuma vez, e nem ela. Ele simplesmente começou a se servir do meu shampoo, meu condicionador, minha lâmina de barbear, meu sabonete facial e meu desodorante, como se eu estivesse administrando um hotel gratuito e ele fosse um hóspede. E a pior parte é que ele mal fala comigo. Esse homem está vivendo no meu espaço há meses e eu juro que tivemos talvez 2 conversas na vida. Metade do tempo ele nem diz ou quando entra pela porta e simplesmente passa por mim como se eu fosse invisível e entra no chuveiro com meus produtos como se não fosse nada demais. Não acredito que aguentei isso por tanto tempo. Eu disse a ela que se um dos dois tivesse perguntado, mesmo que apenas uma vez, eu provavelmente teria ficado tranquila com isso. Tipo sim, ele está sem dinheiro, eu entendo porque os tempos estão difíceis. Eu teria até me oferecido para comprar alguns itens básicos para ele se ele estivesse com pouco dinheiro, mas ninguém disse nada. Eles simplesmente decidiram silenciosamente que estava tudo bem ele se aproveitar de mim, das minhas coisas e do meu espaço sem sequer uma conversa, como se eu não tivesse voz nisso. Ela ficou super na defensiva, de braços cruzados e cheia de atitude e disse algo como, bem, ele é meu namorado e eu tenho permissão para trazê-lo aqui, é minha casa também. E eu disse, sim, você tem permissão para trazê-lo, mas não vamos fingir que ele só está aqui às vezes, ele está sempre aqui. Ele esteve aqui mais noites do que não nos últimos meses, e quando não está dormindo, ele ainda está por aqui. Ele basicamente se mudou sem realmente se mudar, e se ele vai agir como se morasse aqui, então ele precisa contribuir como se morasse aqui. Ela apenas revirou os olhos e disse, e eu cito, acostume-se, ele é meu namorado e como eu disse antes, ele mal tem dinheiro, então não seria capaz de contribuir com nada. E isso foi o fim para mim.
Eu tenho sido tão paciente, tentei ser compreensiva, dei a eles o benefício da dúvida repetidamente, mas a essa altura, sinto-me completamente desrespeitada e passada para trás na minha própria casa. Percebi que não estou exagerando, estou reagindo há meses sem ser ouvida e sendo tratada como se eu não importasse. Vou ligar para o nosso senhorio amanhã de manhã e vou explicar que esse cara se mudou efetivamente, que ele tem ficado aqui por semanas a fio, usando as comodidades, ocupando espaço e não pagando um único centavo de aluguel ou contas, e se ele vai continuar ficando aqui, ele precisa começar a pagar a parte dele. Eu não queria que chegasse a este ponto, mas não vou continuar carregando o peso de uma terceira pessoa neste apartamento só porque minha colega de quarto está em um relacionamento. Ela deixou claro que não vai fazer nada a respeito, então agora eu tenho que fazer. Obrigada por suas respostas no post anterior, realmente me ajudou a aceitar a situação. Atualização 2. Então, como eu disse que faria, esta manhã eu falei com meu senhorio. Eu estava muito ansiosa antes de ligar porque não queria que parecesse que eu estava dedurando ou tentando criar um problema maior, mas eu também sabia que não podia mais ignorar a situação. Ele atendeu rapidamente e foi na verdade muito calmo e profissional sobre tudo. Eu expliquei a situação da forma mais clara e justa que pude, e disse a ele que o namorado da minha colega de quarto tem ficado aqui de 5 a 6 noites por semana, às vezes mais, usando todos os nossos serviços, ocupando nosso espaço compartilhado e até usando minhas coisas pessoais. É como se tudo fosse de graça, apesar de ele não pagar um único centavo de aluguel, contas ou mesmo qualquer compra. O senhorio fez uma pausa por um momento e depois me disse que isso não estava certo. Ele me disse que tecnicamente, sob o contrato de aluguel, hóspedes são permitidos para estadias curtas, como uma pernoite ocasional ou um fim de semana, mas depois disse que isso é muito diferente de alguém efetivamente morando no apartamento. Ele afirmou que se alguém está ficando mais de 2 noites por semana de forma consistente, isso conta como um inquilino não oficial, e disse que se minha colega de quarto o quer lá em tempo integral, ele precisa ser adicionado ao contrato de aluguel e começar a contribuir para o aluguel e as contas imediatamente, caso contrário. Ele disse que o namorado dela terá que reduzir drasticamente a frequência com que fica aqui, e se minha colega de quarto se recusar a cooperar ou tentar manter as coisas como estão, isso poderia resultar em uma violação do contrato de aluguel por parte dela. Ele disse que ela poderia enfrentar consequências, incluindo um possível despejo se isso continuar sem resolução, e honestamente, isso me abalou um pouco, mas também validou que não estou exagerando. Agora vamos à parte mais constrangedora. Algumas horas atrás, por volta das 17 horas, o namorado dela apareceu novamente e quando ele entrou e foi passar por mim como de costume, eu parei e disse que precisava falar com ele. Ele pareceu pego de surpresa e meio que me deu aquela expressão de falso confuso, mas eu me mantive firme e disse que só precisava esclarecer as coisas. Eu disse a ele que notei que ele tem ficado aqui constantemente e usado todas as minhas coisas, como meu shampoo, meu sabonete facial, minha lâmina de barbear, e sim, eu comprei uma nova no mesmo dia que notei que ele estava usando a minha desodorante, tudo isso sem nunca pedir. Eu disse que estava muito desconfortável com isso, especialmente porque ele não está no contrato de aluguel nem contribui com nada. Foi aí que ele ficou na defensiva, não gritou nem nada, mas seu tom imediatamente se tornou ríspido e meio que tentando me fazer sentir culpada. Ele disse algo como que sentia muito por não ter outro lugar para ir no momento e que estava numa fase difícil. Ele então disse que não estava tentando dificultar minha vida e que estava apenas tentando sobreviver. Em seguida, ele começou um monólogo inteiro sobre como está desempregado, lutando com sua saúde mental, que toda a sua família o cortou, que mal consegue comprar comida, muito menos shampoo, e como minha atitude é apenas mais um exemplo de pessoas virando as costas para alguém que já está no fundo do poço. Ele até perguntou se eu acho que ele quer estar nessa posição ou se eu acho que ele se sente bem com a forma como vive, como se eu devesse me sentir culpada por ter tocado no assunto. Eu mantive a calma e disse a ele que não estava tentando chutá-lo enquanto ele já estava no chão, e que se ele tivesse apenas me pedido, eu provavelmente teria dito que sim e talvez até tivesse comprado alguns itens básicos para ele. Mas ele não pediu. Ele apenas começou a se servir como se fosse um direito dele. Ele não teve uma resposta para isso, além de dar de ombros e resmungar que não achava que era grande coisa e que minha colega de quarto disse que estava tudo bem. Eu disse, é uma grande coisa para mim, está em a minha casa também e você a tem tratado como uma casa gratuita onde pode morar, e isso não é mais sustentável. Eu disse a ele que meu senhorio vai se envolver agora e as coisas terão que mudar. Ou ele é adicionado ao contrato e começa a pagar sua parte, ou ele para de ficar aqui o tempo todo e se nenhum dos dois acontecer, minha colega de quarto pode acabar sendo despejada. Ele ficou quieto depois disso, me deu um meio pedido de desculpas irritado e foi para o quarto. Honestamente, acho que ele estava mais envergonhado do que qualquer outra coisa, mas não vou recuar agora porque fiz minha parte e fui paciente. Eu me comuniquei como uma adulta, então o que acontecer a seguir é por conta deles. Ainda nenhuma palavra da minha colega de quarto após a conversa dela com o senhorio, que eu suponho que aconteceu, já que meu senhorio não costuma dizer que vai fazer algo e não cumprir e ela ainda não voltou para casa, o que me leva a crer que ela está furiosa. Dito isso, cansei de priorizar o conforto dela em detrimento da minha própria paz de espírito, pois fui mais do que justa. Atualizarei novamente se quando minha colega de quarto disser algo para mim. Além disso, eu oficialmente guardei minhas coisas de banho sob chave, assim como os lanches que eu havia comprado anteriormente, que eram meus lanches, comprados com meu dinheiro. Fui a uma loja esta manhã e comprei uma daquelas pequenas caixas de armazenamento com trava e a deslizei para debaixo da minha cama, como alguns de vocês sugeriram.
Eu criei um código de 4 dígitos bem único para ela também. Então espero que o namorado da minha colega de quarto não chegue ao extremo de tentar abrir e bisbilhotar uma caixa trancada. Atualização 3. Espero que tudo isso passe logo, pois confronto não é a minha praia em geral, e esta é uma situação na qual eu realmente não quero estar, já que não quero ser a razão pela qual alguém que já está com dificuldades acabe na rua. E antes de entrar na última atualização, eu vi um comentário perguntando por que eu simplesmente não perguntei a ela porque ele não usa as coisas dela, e a resposta é porque ele usa as coisas de nós duas sempre que tem vontade, mas por algum motivo, ele pega principalmente as minhas. Enfim, minha colega de quarto chegou em casa há cerca de 1 hora, um pouco antes do meio-dia, e era óbvio desde o segundo em que ela passou pela porta que estava furiosa. Ela bateu a porta da frente com força, jogou as chaves com um pouco de força demais na mesa lateral e atirou a bolsa no chão. Eu estava na sala de estar na hora e a mudança de energia foi instantânea. Esperei um momento, depois saí da sala, disse olá, e perguntei o mais gentilmente que pude se estava tudo bem. Ela não respondeu imediatamente e apenas ficou ali com o maxilar cerrado. Antes de soltar que não podia acreditar que eu realmente liguei para o nosso senhorio e depois me perguntou por que eu estava sendo tão dramática. Mantive a calma e disse que já tinha avisado a ela que faria isso, que nada mudou e que não agi pelas costas dela. Ela deu uma risada amarga e disse algo como, bem, agora graças a isso nosso senhorio me disse em termos inequívocos que meu namorado não pode mais ficar mais de 2 noites por semana, a menos que comece a pagar aluguel. Ela estava absolutamente furiosa e me perguntou se eu ao menos entendia o que isso significava e depois disse que ele literalmente não tem para onde ir agora e que ele tem ficado aqui porque não tem uma casa, não porque eles estavam tentando se aproveitar de mim ou algo assim. Ela continuou me dizendo que ele estava com dificuldades e não teria dinheiro para pagar aluguel ou contas, e agora, o que ele deveria fazer? Apenas vagar pelo frio à noite e morrer congelado enquanto você, e eu cito, dorme tranquilamente sabendo que seu shampoo está são e salvo. Essa última frase foi tão sarcástica que teria sido engraçada se não fosse tão frustrante e manipuladora. Respirei fundo e disse que não era sobre o shampoo, era sobre como ele esteve aqui constantemente, literalmente morando aqui, sem nunca ter sido solicitado a contribuir com nada e mal tendo me reconhecido. Mencionei que tentei falar com ela sobre isso 2 vezes e ela ignorou ambas as vezes. O que mais eu deveria fazer? Ela cruzou os braços e olhou para mim como se eu fosse a pessoa mais insensível do mundo. Ela me disse que ele era o namorado dela e é claro que ela o queria aqui, que ele está passando por tanta coisa e agora eu fiz com que ele se sentisse completamente indesejado. Ela me disse que a família dele o cortou um dia, sem motivo, e todos os amigos dele também pararam de falar com ele e aparentemente o trataram muito mal. O que na minha opinião parece irônico, mas talvez seja só eu, risos. Aparentemente. Ele ligou para ela depois que eu o confrontei mais cedo e disse que vai ficar na casa de um amigo esta noite e parecia que estava prestes a chorar antes de desligar o telefone. Então ela disse que este era apenas mais um exemplo de pessoas não se importando nem um pouco com ele quando ele mais precisa. Eu literalmente nem o ouvi sair, então ele deve ter saído de fininho. Eu podia sentir a tentativa de me fazer sentir culpada em cada palavra. Mas honestamente cheguei ao ponto em que cansei de deixar isso funcionar comigo. Eu disse que sentia muito por ele estar passando por um momento difícil, mas está em a minha casa também e eu pago aluguel, eu pago contas, eu mantenho este lugar funcionando. Assim como ela, não sou apenas uma figurante no relacionamento dela. Ela trouxe alguém para este espaço sem perguntar, deixou que ele o tratasse como se fosse dele e não moveu um dedo quando isso começou a me afetar. Isso não está certo. Ela ficou quieta depois disso, ainda claramente irritada, mas sem mais nada a dizer que não soasse como mais do mesmo. Depois de alguns segundos, ela apenas disse, espero que você esteja feliz, e foi para o quarto dela, batendo a porta atrás de si. Eu não estou feliz, eu não queria que chegasse a este ponto, mas também não estou arrependida. Fui muito mais paciente do que deveria e tentei lidar com isso como uma adulta. Não acho que o namorado dela se sentir indesejado seja porque eu sou cruel, é porque ambos agiram como se as regras não se aplicassem a eles, e isso não é minha culpa. Então, acho que é aqui que as coisas estão por enquanto. Tenso, estranho e provavelmente prestes a piorar antes de melhorar, mas sinto que consigo ver o horizonte de não ter mais shampoo roubado e com sorte, tudo isso acabará em breve. Obrigada por todos os seus comentários, eles significam muito para mim. Atualização 4. Olá a todos novamente, eu só queria agradecer mais uma vez pelo incrível apoio, conselhos e opiniões imparciais que vocês me deram durante todo este período conturbado. Eu li cada um dos comentários nos meus últimos posts e foi genuinamente revelador, de uma maneira bonita, perceber quantas pessoas foram capazes de oferecer conselhos quando minha cabeça estava girando. Desde o meu último post, o ambiente tem estado tenso, mas silencioso. Minha colega de quarto mal falou comigo e as coisas têm sido principalmente um silêncio constrangedor ou suspiros pesados. Mantive meus limites e permaneci educada, mas nós duas claramente precisávamos de espaço. Ontem, minha colega de quarto e o namorado dela, sim, ele estava aqui para pegar algo dele, tiveram uma briga enorme. Eu não estava espionando, mas foi tão alto que eu não pude deixar de ouvir, já que nossas paredes são finas e eles estavam gritando. Ele a acusava de ser uma péssima namorada por não o defender quando falei com nosso senhorio ou quando levantei um problema, o que ela de fato fez risos. Ele chegou a dizer que ela me deixou humilhá-lo e que ela nem mesmo o defendeu, afirmando que eu o fiz parecer patético. Ele partiu para a chantagem emocional total, dizendo que ela o traiu e que parceiros de verdade devem proteger um ao outro. Ele disse que se sentiu humilhado, abandonado e que ela claramente não se importava com ele.
Foi como assistir alguém usar sentimentos feridos como arma apenas para controlar sua narrativa. Ela estava chorando e tentando explicar, mas ele continuava interrompendo e de repente, ele bateu a porta e saiu furioso. Ela o seguiu logo depois e pensei que provavelmente era o fim do drama por aquela noite. Eu genuinamente me senti mal por ela naquele momento, mas então por volta das 2 da manhã de hoje, ela entrou tropeçando, meio bêbada e imediatamente começou a gritar comigo. Ela balbuciou algo sobre eu estar com ciúmes e brava porque não tenho um namorado. Eu literalmente não poderia estar mais longe de ter ciúmes dela e do namorado dela, já que ele parece ser tão cruel e manipulador com ela. Então ela disse que é porque eu não suporto vê-la feliz, então eu estrago tudo para ela. Em seguida me chamou de amarga, patética e disse que eu estava sabotando o relacionamento dela porque sou solitária. Eu nem disse nada, apenas fiquei sentada, atordoada. Ela então foi para o quarto dela batendo os pés e apagou completamente. Esta manhã, acordei e a encontrei sentada à mesa da cozinha com uma aparência péssima, ela estava de ressaca e claramente muito para baixo. Ela resmungou algo sobre como não sabe mais o que pensar e então disse que acha que o namorado dela só está com ela por seu dinheiro. Eu estava genuinamente tentando ser gentil, pois me senti mal por ela e deve ser uma situação difícil de se estar. Eu disse a ela que sentia muito por ela se sentir assim e que ela merecia algo melhor se era assim que estava se sentindo. Pensei que estávamos tendo um momento real, mas então ela olhou bem no fundo dos meus olhos e disse, literalmente e eu cito, a culpa é sua. Meu queixo caiu e eu literalmente disse, como é que é? E ela repetiu, disse, se você não tivesse exagerado tudo e ido falar com o nosso senhorio, nada disso teria acontecido e meu namorado não estaria bravo comigo. E então disse que eu estraguei tudo e naquele momento percebi que isso não era justo. Eu não fui nada além de justa e tentei tanto estabelecer limites, comunicar-me respeitosamente como uma adulta para não causar drama. Fiz de tudo para tornar este lugar habitável e ainda fui culpada por tudo e agora estou sendo alvo de chantagem emocional porque o namorado dela trata o apartamento como um hotel gratuito e ela está cega demais para ver isso. O que me leva à próxima parte deste post. Nosso contrato de aluguel vence para renovação em 1º de agosto e nosso senhorio nos enviou um e-mail ontem com um lembrete padrão de renovação e nos pediu para informá-lo. Até 1º de julho se planejamos ficar, para que ele tenha tempo de preparar a papelada ou começar a anunciar o apartamento. Pensei muito sobre isso e cheguei à conclusão de que não quero mais morar com ela. Mesmo que o namorado dela desapareça amanhã, a confiança e o respeito se foram, e a capacidade de me sentir confortável na minha própria casa está por um fio. Não vou renovar a minha metade, quer eu encontre um novo lugar sozinha ou com outra pessoa, não vou ficar aqui. Ainda não contei a ela porque não estou com humor para levar outro grito, mas darei o aviso prévio adequado em breve e entrarei em contato com nosso senhorio para esclarecer o processo. Farei isso de maneira adequada e respeitosa, mas sei que não morarei mais aqui. Eu me comprometo mentalmente e neste fim de semana vou começar a busca por um apartamento ou um quarto para dividir. Estou igualmente nervosa e animada. Nervosa porque estou em uma localização muito boa agora e o aluguel não é barato, mas é razoável para o que é. Eu sei que talvez não tenha tanta sorte novamente, especialmente sozinha, mas prefiro pagar um pouco mais do que continuar sacrificando minha sanidade mental. Risos. Ainda estou triste que tenha chegado a este ponto, porque este apartamento poderia ter sido um sonho, mas sei que estou tomando a decisão certa. Eu mereço um espaço que eu sinta que é meu, ou pelo menos um do qual não estou sendo constantemente expulsa emocionalmente, então sim, deseje-me sorte. Obrigada a todos que comentaram e me apoiaram durante esta situação absolutamente maluca. Vocês me fizeram sentir sã e me lembraram que mereço me sentir segura, respeitada e confortável na minha própria casa. Próxima história. Fiquei grávida e meu namorado desapareceu, então entreguei o bebê para adoção, mas 16 anos depois, ele me viu com meu enteado em uma consulta médica, pensou que era nosso filho e agora quer que eu deixe meu marido. Eu tive um menino quando tinha 16 anos e sim, eu sei como isso soa, e não fomos cuidadosos. Julgue-me o quanto quiser por isso, já lido com isso há anos. Mike era meu namorado na época e quando descobri a gravidez, ele simplesmente desapareceu com a ajuda de sua família. Algo sobre ser uma futura estrela da faculdade. Meus pais sempre foram diretos. O que aconteceu a seguir foi minha escolha. Depois de muito pensar e decidir que o aborto não era para mim, eu respeito esse direito, não estou aqui para debater, apenas não era a minha escolha. Optei por entregar o bebê para adoção, meus pais conheciam um casal super doce que estava querendo adotar. Nós nos conhecemos e eu simplesmente soube que eles eram as pessoas certas e isso se transformou de um erro adolescente em quase uma barriga de aluguel. Comecei a estudar em casa para terminar minha educação e descansar. Os pais adotivos estiveram comigo em tudo e até pagaram a maior parte dos custos médicos. A mãe adotiva era professora, então ela me ajudou com meus estudos e a me preparar para a faculdade. Eles estiveram presentes no parto, e eu me recusei a segurar o bebê, em vez disso, sua verdadeira mãe o fez, e foi simplesmente certo. Eu permaneci na vida do bebê de forma distante como uma tia especial. Bem, ele não é mais um bebê e sabe quem eu sou, mas sua mãe é a mesma mulher que o criou, e eu continuo sendo sua tia especial. A única mudança é que agora ele sabe a quem ligar se precisar de um rim. O senso de humor dele é como o meu vai entender. Nós nos falamos muito raramente, o que com toda a honestidade é o melhor. Ele é feliz, e não me arrependo de tê-lo entregado para que tivesse uma vida feliz. Da minha parte, casei-me há 6 anos.
Meu marido, Aaron, era divorciado e se dava bem com Bella, sua ex-esposa. Eles têm 2 filhos juntos, um menino de 16 e uma menina de 19 anos. Aaron deixou claro desde que começamos a namorar que a aprovação de seus filhos era importante e que Bella faria parte de sua vida para sempre, não como esposa, mas como amiga e mãe de seus filhos. Eu também contei a Bella e a ele sobre minha gravidez na adolescência. Para começar, os filhos, minha enteada e eu nos damos bem. Ela é obviamente mais próxima da mãe, mas ainda faz dias de garotas comigo de vez em quando, é mais como uma amizade. Meu enteado é incrivelmente próximo de mim e ele me chama de outra mãe, e sempre pede para eu estar presente em eventos importantes. Nos aproximamos quando o cachorro de infância dele faleceu, na mesma época em que meu gato morreu. Bella e eu somos melhores amigas e sei que as pessoas têm relacionamentos complicados com os ex-parceiros, mas sempre demonstramos respeito uma pela outra. Eu nunca tentei tomar o lugar dela e sei que Aaron e ela compartilharam algo especial muito antes de eu entrar em cena. Essa é a história deles, e eu sou uma madrasta, não uma mãe. O lugar dela na vida dos filhos não está em competição. A razão para todo esse contexto é que a confusão com Mike começou quando levei meu enteado a uma consulta médica, não era nada sério, embora ele tenha precisado de anestesia. Aaron e Bella não conseguiram tirar o dia de folga. Eles tentaram, mas seus trabalhos são de plantão e eles não podem se ausentar facilmente. Então, eu fui sozinha para dar apoio ao meu enteado. Eu não reconheci Mike como um dos médicos, o nome verdadeiro dele, tanto o primeiro quanto o último, é incrivelmente comum, e já haviam se passado anos. Sem mencionar que minha prioridade era ser o apoio do meu enteado, e todo o resto era secundário. Depois que meu enteado terminou o procedimento, ele estava meio grogue, como esperado, e eu o estava acomodando no carro e garantindo que ele estivesse confortável quando Mike se aproximou. Ele me disse que esteve pensando em mim e em nosso filho por tanto tempo e que estava feliz que nosso menino estava bem. Levou alguns minutos para o meu cérebro processar o que estava acontecendo, e ele continuou divagando sobre desculpas e como não estava pronto para ser pai, blá blá blá. Eventualmente eu apenas suspirei e disse em voz alta: este não é o bebê do qual eu estava grávida, eu o entreguei para adoção depois que dei à luz. Eu sou uma madrasta. Meu enteado, ainda meio aéreo, completou com outra mãe e tive que segurar um sorriso para ser honesta. Mike ficou chocado com isso, o que me deu tempo para atualizá-lo sobre os detalhes importantes. Eu entreguei o bebê, ele sabe o que aconteceu e por que eu o entreguei. Casei-me com um homem com 2 filhos. Sou feliz e não o quero na minha vida. E não, eu não vou lhe dar informações de contato da família adotiva. Ele está 16 anos atrasado. Esse foi o fim da conversa, e entrei no meu carro para levar meu enteado para casa para descansar. Desde então, Mike me encontrou nas redes sociais e tem pintado essa história triste sobre eu negar a ele a chance de ser pai, sobre como eu fui uma mãe ruim que jogou fora seu próprio filho para criar os filhos de outra pessoa. Aparentemente, eu sou a própria diaba. A maioria dos nossos ex-colegas de escola que viram o post o lembraram de que ele me abandonou e alguns de seus amigos do ensino médio até apontaram que ele riu sobre me deixar grávida, eu não sabia dessa parte. Alguns de seus parentes entraram em contato para me atacar por tirar a chance de Mike ser pai, dizendo que isso me tornava uma má cristã. Eu não sou judia. Alguns amigos me disseram que foi uma atitude de sacana entregar o bebê sem contar a Mike. Eu pessoalmente não acho que estava errada, mas por via das dúvidas, decidi deixar o julgamento para as massas da internet. Esclarecendo algo, os pais adotivos e o filho biológico têm um número de telefone para contatar os pais de Mike se quiserem. Eu não tenho voz sobre se eles fazem isso ou não, e eu apenas não darei a Mike nenhuma informação sobre eles. Atualização. Esta é provavelmente a única atualização que farei. Vou começar com um assunto importante. Muitas pessoas estavam preocupadas com meu filho biológico e o que ele desejava em relação a Mike. Bem, eu obtive a permissão dele para postar isto e ele falou com Mike uma vez, alguns dias depois que eu lhe disse onde poderia encontrá-lo. Não compartilharei todos os detalhes, apenas a decisão final. Não haverá mais contato entre eles. O garoto não quer um segundo pai e Mike não estava disposto a estar em sua vida a menos que tivesse a posição de pai, então ele está cortando o contato com Mike. Havia mais coisas, mas é muito pessoal e sinto que não é meu lugar compartilhar. O garoto e eu continuaremos a ter um relacionamento de tia e sobrinho, e ele sabe que para o que precisar medicamente, sempre serei a primeira na fila para doar sangue, rim, etc. Para aqueles que se perguntam por que Mike está tão interessado em ter contato com o garoto, descobri alguns detalhes através dos amigos dele. Mike pode ter mais filhos. Ele apenas não teve um relacionamento estável em anos, o que eu posso acreditar, já que finalmente me cansei e decidi aceitar tomar um café com ele para acertar algumas coisas. Meu marido veio, claro, mas sentou-se em outra mesa para me deixar lidar com isso, eu pedi a ele. A conversa foi um espetáculo, para ser honesta. Mike me trouxe flores e morangos cobertos de chocolate, meus antigos favoritos. Ele tratou tudo como um encontro, mas eu cortei o mal pela raiz imediatamente e apresentei meu marido e disse a ele que estávamos muito apaixonados e felizes. Então não aprecio nenhuma tentativa de romance indesejado. Assim que nos sentamos, ele começou me contando o que eu já sabia sobre seus relacionamentos fracassados, que sentia que nenhuma mulher conseguia atingir seus padrões para uma esposa e mãe de seus filhos, já que ele já me via como tal. Ele alega que se sente culpado por escolher a faculdade em vez de mim e nosso bebê, mas ele estava bem ciente das datas do tribunal sobre a guarda e que eu estava tentando colocar o bebê para adoção, e quando ele me viu cuidando do meu enteado, pensou que eu tinha amarelado e desistido de entregar o
o bebê. Vê-lo sendo todo carinhoso com nosso menino, o fez pensar em como seria ótimo se nós três pudéssemos ser uma família, e talvez ter uma família maior no futuro. Ele teve a audácia de me perguntar se eu consideraria me divorciar do meu marido e tentar lutar pela guarda do nosso filho. Tenho que admitir, eu ri na cara dele e provavelmente fui excessivamente cruel, mas eu tinha anos de estresse, mágoa e encontros julgadores para despejar sobre ele. Eu lhe disse que tudo o que via nele era um covarde que em vez de ficar para tomar decisões de adulto, decidiu fugir com a ajuda da mamãe e do papai. Que qualquer amor que eu tivesse por ele morreu no dia em que tive que dar à luz um ser humano completo e em vez de saber que tinha seu apoio, havia um grande espaço vazio onde o pai deveria estar, que eu quase arruinei minha vida e tive que jogar fora o baile de formatura, as fotos do último ano e até a cerimônia de graduação porque eu estava grávida demais para festejar, aparecer no anuário ou subir ao palco para receber meu diploma. Ele pôde festejar e aproveitar a vida enquanto eu tive que lutar com unhas e dentes por um pingo de respeito, mesmo que ambos tenhamos feito o ato desprotegido. A única diferença é que ele não era grande o suficiente para gerar um bebê ou satisfazer uma mulher, para começo de conversa, e isso foi um pouco maldoso, mas não sinto muito. Depois que me acalmei, simplesmente lhe disse que eu tinha uma vida feliz com um homem que me ama, enteados maravilhosos que são o maior presente, uma melhor amiga que me deixa ser madrasta de seus filhos, um sobrinho que adoro e que apesar de nossa história, ele ainda me ama como sua tia especial em vez de me odiar. Minha família é perfeita porque ele não faz parte dela, e não tenho intenção de viver na fantasia dele e que mal posso esperar para engravidar do filho do meu marido para adicionar a essa perfeição. Eu também disse a ele para deixar nosso filho biológico em paz, ele fez sua escolha, e cabe a ele decidir se algum dia procurará por Mike. E também o informei que faria uma queixa formal ao hospital dele por seu assédio. Ainda bem que meu marido tirou os screenshots, porque quando chegamos em casa, Mike havia apagado todos os posts. Muitos de seus ex-amigos repostaram os screenshots zombando dele. O lado bom de tudo isso é que me reconectei com meus colegas de ensino médio e, para ser honesta, eles são ótimas pessoas. Parece que Mike faz parte de um punhado que permaneceu na mentalidade de popularidade da escola. Já se passaram cerca de 3 dias e nenhum sinal de Mike. Meu marido teve a maior injeção de ego quando me ouviu detonando Mike e tem estado insuportável, no bom sentido. Então, na maior parte, são boas notícias. Esperamos que um dia desses tenhamos notícias ainda melhores, já que estamos realmente empolgados com a ideia de ter um bebê juntos.